Muito boa tarde, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Seminário Internacional de Estudos Globais. Hoje acolhemos com muita alegria e honra o Sr. Professor Pedro Calafate, que amavelmente se disponibilizou para fazer uma conferência neste ciclo de seminários sobre um tema tão relevante da sua especialidade, que é os debates jurídicos em torno da escravatura na época moderna e que resulta de um trabalho extraordinário que tem realizado com a equipa de investigação nos últimos anos sobre a Escola Ibérica da Paz, onde podemos encontrar, precisamente nos debates do século XVI e XVII, aqui na Península Ibérica, entre as universidades de Coimbra, Évora, Salamanca, Alcalá de Henares, uma reflexão crítica sobre o processo de colonização do direito dos povos autóctonos dos diferentes territórios onde os impérios ibéricos se estabeleceram e também sobre a momentosa questão da escravatura. Eu agradeço também ao professor Filipe a disponibilidade para dar esta sessão, respeitar o professor Calafate. Agradeço a presença de todas e de todos, quem está no salão não está aberta, quem nos acompanha à distância, via telemática, e também saudamos o público posto, porque esta conferência vai ficar disponível permanentemente no nosso canal de Estudos Globais no YouTube. Muito obrigado, Sr. Professor, por se ter disponibilizado para estar aqui connosco e para partilhar o seu saber. E agora dou a palavra ao professor Porfírio Pinto, que coordenará esta sessão. Eu começo por saudar o professor doutor Pedro Calafate e por as pessoas que estão aqui nesta sala e as pessoas que estão à distância. E eu vou apresentar muito brevemente o professor Pedro Calafate. Ele é professor catedrático na Universidade de Lisboa e tem desenvolvido o seu trabalho em torno da história das ideias ético-políticas e jurídicas na Idade Moderna, com especial enfoque no pensamento ibérico e ibero-americano. Nos últimos 13 anos, esteve envolvido em vários grandes projetos, com destaque para a direção da edição crítica dos manuscritos latinos dos professores das universidades de Coimbra e Évora em torno da controvérsia sobre a conquista e a colonização da América, em diálogo com a Escola de Salamanca, de que saíram 3 volumes. Foi também co-diretor da edição da obra completa Padre António Vieira, 30 volumes, e é atualmente co-diretor da edição da obra completa Pombalina. Relacionados com o tema que nos traz aqui hoje, destaco ainda os livros As Origens do Direito Internacional dos Povos Indígenas, a Escola Ibérica da Paz e Agentes do Novo Mundo, publicado em Porto Alegre em 2020, e a obra Escola Ibérica de la Paz, La Consciência Crítica e la Conquista e Colonização da América, publicada em Santander em 2014, mas também relacionado com o poder, a obra Da Origem Popular do Poder ao Direito de Resistência, publicada em Lisboa em 2012. Entre muitas outras obras, dirigiu também a já clássica História do Pensamento Filosófico Português, em 5 volumes. Foi professor convidado em várias universidades e recebeu o prémio Abuin Sand Lemos, da Universidade Católica Portuguesa, pelo seu livro A Ideia de Natureza no século XVIII em Portugal. E, sem mais delongas, vou passar-lhe a palavra para a conferência que se intitula As Limitações Ético-Jurídicas da Escravatura na Doutrinação Renascentista das Universidades de Coimbra e Évora. Muito boa tarde a todos, obrigado pela disponibilidade de me ouvirem assim numa singela conversa sobre um tema que é um tema hoje muito abordado, muito candente, difícil porque arrasta, enfim, cargas de polaridade que não é fácil lidar. E por isso eu julgo que a abordagem desta questão mereceria que fôssemos rente aos textos. E por isso eu fiz um pequeno PowerPoint de meia dúzia de slides, onde incluí alguns textos que me pareceram importantes de professores da Universidade de Coimbra e Évora do século XVI
a respeito desta questão tão pesada na nossa história, nomeadamente, e de tantos países que empreenderam uma expansão ultramarina. Começaria, como disse o meu querido amigo Porfírio, o professor Porfírio Pinto, isto resulta de um trabalho em equipa de vários anos, uma equipa vasta, para traduzirmos, primeiro encontrarmos, fixarmos, traduzirmos os textos, as relecciones, as aulas dos professores destas nossas duas universidades, que permaneceram durante muito tempo inéditos e em latim. Nós fizemos em 3 volumes, como acabou de dizer o professor Porfírio, e o caso da escravatura refere-se essencialmente, era abordado tradicionalmente dentro da abordagem de uma questão mais vasta, que era a questão da restituição. Hoje chamar-lhe-íamos uma ideia de justiça reparadora em atenção à centralidade das vítimas. E a restituição tem a ver com o problema da propriedade, o direito de propriedade, ou o domínio de propriedade, como se dizia, naturalmente seja de bens móveis, imóveis, ou também o domínio de um homem sobre outro homem, como também o domínio de jurisdição, a que hoje chamamos poder político. Pois o tema da escravatura era abordado dentro deste contexto. Lembro-me que um dos professores de Coimbra, o professor António de São Domingos, estes autores eram escolásticos, partiam muitas vezes do comentário à Suma Teológica de São Tomás de Aquino, tentando aprofundar, comentar é pensar com a Suma de São Tomás, e António de São Domingos, no meados do século XVI, dizia: São Tomás abordou na sua obra o tema da restituição muito sucintamente, talvez porque naquele tempo os homens não fossem tão perversos. Portanto, estávamos perante a consciência de um tema perverso, mas lembrar também que se tratava de professores, de pensadores, que tinham um duplo enquadramento institucional que naturalmente limitava o seu âmbito de ação do ponto de vista da sua circunstância. Por um lado eram homens de igreja, dominicanos, jesuítas, por outro lado eram professores da Universidade de Coimbra e Évora e tinham, portanto, essa dupla dimensão institucional, eclesiástica ou estatal, entre aspas, como diríamos nos dias de hoje. Abordaria isto, dizem-me 40 minutos, 35, em 4 ou 5 pontos. Um dos mais amplos, indo do geral para o particular, é o que se refere às diferenças culturais entre povos, se estas diferenças justificam a escravatura, não é? Porque isso remetia-nos muito para textos da Antiguidade Clássica, nomeadamente para Aristóteles, o livro da Política, onde se dá, não só em Aristóteles, mas há uma ideia de que a distância entre os gregos e os bárbaros eram os que não eram gregos, estranhos ao mundo grego, era a mesma que diferenciava o homem livre do escravo. Portanto, os gregos poderiam, enfim, subjugar aqueles que estavam fora das suas fronteiras. Naturalmente, com a abertura do mundo ao mundo, como dizia o padre António Vieira, essa questão ganha uma pregnância difícil de exagerar quanto à sua importância. Veja-se, por exemplo, precisamente para não ficar só no plano de opiniões vagas, ir aos textos que penso que é deste modo que o problema deve ser abordado. Martim de Ledesma, uma obra chamada Secunda Quarta, era professor na Universidade de Coimbra. Diz-nos ele, e vou-me permitir ler e comentar devagar: ainda que algumas nações sejam rudes e imbecis, não é lícito fazer-lhes guerra ou ocupar as suas terras. Repare-se que aqui há já uma questão, porque muitas vezes o problema é abordado num contexto muito anacrónico, em que o passado se transforma numa espécie de prolongamento do nosso presente. Nós devemos ao cristianismo boa parte fundamental da nossa consciência histórica.
E faz parte da consciência histórica e do tempo do cristianismo a unilinearidade universalizante. Ou seja, a história desenvolve-se de acordo com uma linha que é universal e que está balizada por um conjunto de idades. E, portanto, essa linha define um movimento que abarca o conjunto dos homens. E a partir daí é possível, não estamos a tratar de autores relativistas, não estamos a tratar de autores culturalistas. Não cumpre, portanto, projetar para o século XVI ideias que não faziam parte da forma mentis dos homens deste tempo. E, portanto, é possível determinar a posição ou refletir sobre a posição que cada cultura, cada povo ocupa nessa linha, nessa unilinearidade universalizante. E nessa sequência de novidades históricas que determinam um caminho que a todos abarca. Este é um contexto do qual não podemos sair sob risco de não percebermos absolutamente nada do que estes autores nos transmitiram. E, portanto, há nações rudes e imbecis. A razão está em que aquela servidão que resulta de, por serem limitadas, só poderem executar atividades subordinadas, não lhes tira a liberdade, como acontece àqueles que se vendem, ou são cativos de guerra, ou são reduzidos à servidão, racionalmente segundo as leis. Portanto, aqui já há um problema de admissão da servidão, vários títulos jurídicos de servidão, a coberto de um conceito ou de um modelo de racionalidade que se exprime no direito e nas leis. Mas o outro tipo de servidão não suporta a escravatura, nem pode opor-se à liberdade natural desses homens. Não é? Mas contra isto poderá invocar-se aquilo que Aristóteles diz na Política 1, capítulo 3, a saber que, tal como podemos vender os animais, assim podemos fazer guerra àqueles homens que nasceram para obedecer. Mas a esta objeção eu respondo que isso que Aristóteles diz deve ser entendido somente a respeito daqueles que vivem à maneira de feras, não respeitando pactos entre os povos. Esses tais podem ser submetidos pela força e coagidos a obedecer a alguma ordem, não, porém, todos os homens que são rudes e agrestes. Não todos, apenas os que não respeitam pactos, que se motivam uma ideia de desordem, têm que ser submetidos a alguma lei. Curiosamente, não é bem isso que Aristóteles diz. O conceito de escravatura natural no Aristóteles é muito mais dura. O escravo é um instrumento animado. A natureza não fez a todos livres. O escravo não se pertence a si, pertence a outrem. E há, portanto, uma ideia muito mais. Mas é curioso a preocupação que ele tem em salvar um pouco o pensamento de Aristóteles, interpretá-lo de uma forma não tão, enfim, diferenciada, mas procurar apenas colocar a questão num plano circunstancial e não num plano natural e inultrapassável. O autor desta tradição, já agora ibérica, que mais fortemente atacou o texto de Aristóteles, era um jesuíta e se distanciou dele, era o padre José de Acosta, quando num livro escrito em 1588 disse claramente: tudo o que Aristóteles escreveu nesta parte da política, Política 1, capítulo 3, não escreveu como filósofo. E nós não temos que nos preocupar com o que Aristóteles escreveu fora do âmbito da filosofia. Portanto, essa afirmação de José de Acosta, numa obra chamada De Procuranda Indorum Salute, sobre a salvação dos índios, o último quartel do século XVI. E se Martim de Ledesma era professor em Coimbra, outro havia em Évora, um pouco mais tarde, Luís de Molina, natural de Cuenca, que escreveu De Justitia et Juri, onde compilou as lições que dava em Évora. E reparem este texto também perentório que mostra uma solidariedade de pensamento entre mestres das nossas duas universidades, que eram as únicas na altura. Nem sequer cumpre discutir se é justa causa a guerra, de guerra, submeter uma nação por ser bárbara ou incivilizada e mais própria para ser governada por outros e educada nos bons costumes do que para reger-se a si mesma. Mesmo quando não faltem autores que afirmam ser esta razão suficiente para submeter todos os brasileiros e os demais habitantes do Novo Mundo, assim como os africanos, reduzindo-os à escravatura, sendo que, como escravos,
Todos os seus bens passariam para os seus senhores, sendo privados das suas terras. Como já disse, ou como já referi, de maneira alguma estamos perante causa suficiente para legitimar a escravatura e também para legitimar a guerra. Não seria uma guerra justa, logo não seria um título justo de escravização, nem dos brasileiros, nem dos africanos, nem dos povos do Novo Mundo. Há diferenças culturais, há sim senhor, mas têm que ser tratadas num plano diferente. Porque repare-se, no caso do Aristóteles, as diferenças entre o escravo, o senhor e o livre, o senhor e o escravo, ao escravo não se projetava ao escravo uma edificação por uma via, digamos, da educação, para o fazer sair dessa condição de inferioridade. Inclusive, Aristóteles, no livro da Política, refere o caso de um pedagogo que, em Siracusa, abriu uma escola de escravos, não para que o deixassem de serem escravos, mas, como diz Aristóteles, para que aprendessem essa espécie de profissão, ou seja, para serem bons escravos. E, portanto, há aí uma dimensão inercial nessa diferença, porque é natural e inultrapassável. Neste caso, há diferenças, mas não são naturais nem inultrapassáveis, porque há aquela linearidade que define o caminho da edificação e da ascensão à altura do homem. Outro problema interessante é o argumento do proveito, porque há pouco falei da ideia de uma edificação, de um ideal de edificação, de um ideal de educação, como diremos hoje, mas se a ideia de que, como dizia Gomes Vianes de Zurara na Crónica da Guiné, se eles soubessem que, enfim, quando desembarcaram em Lagos, soubessem que vinham, enfim, para serem edificados, cristianizados, evangelizados, alcançar a salvação, o bem que vem receber, apesar naquela condição de agrilhoados que desembarcavam, enfim, nas praias, na grande baía de Lagos, eles, enfim, sentir-se-iam mais entusiasmados, enfim. Mas aqui há uma ideia fundamental de São Paulo, quando São Paulo diz não convém fazer o mal para que provenha o bem. Ou seja, a ideia de que se conquista para a civilização, de que se escraviza para a civilização, não é uma ideia aceitável, não é uma tese aceitável. Vejam, por exemplo, Fernando Pérez foi vice-reitor da Universidade de Évora, ensinou entre 59 e 72 e depois foi para o Colégio de Jesus em Coimbra. Escreveu um manuscrito muito bonito sobre a guerra e a paz, um manuscrito latino que também tivemos a oportunidade de publicar, e diz assim, distanciando-se do fundador da importantíssima escola de Salamanca, Francisco de Vitória, coloca a dificuldade de saber se é lícito subjugar aqueles bárbaros que vivem sem governantes e comunidade política ao modo dos animais selvagens. Tal como em algumas partes se encontram alguns africanos, indígenas do Brasil e outros, esta referência à nossa realidade histórica da época, não é? Mas só por este título, de que são excessivamente bárbaros, de forma alguma é lícito combatê-los e subjugá-los. Porque, se não cometem injustiça contra nós, não há motivo para termos direito a atacá-los ou, através da força ou medo, obrigá-los a serem súditos de um príncipe cristão. E agora cá está. E embora lhes fosse proveitosa a sujeição, não cumpre todavia que se faça o mal para que provenha o bem. Ser-lhes-ia proveitoso. Não são, portanto, autores relativistas, mas nós não temos autoridade, digamos, que nos permita subjugá-los, privá-los dos seus bens, da sua liberdade, para uma conversão forçada, uma edificação forçada. Ora bem, apesar de tudo, repare-se, apesar de tudo, estas não são questões lineares e abordadas de forma linear por todos os nossos autores. Esta ideia de uma diferença cultural desperta a obrigação de uma intervenção no sentido de a eliminar, não é? De uma edificação. Agora, que tipo de intervenção pode ser essa? Já vimos que não é a da escravatura.
E aqui, quando o autor que li há pouco, Fernando Pérez, falava de Francisco de Vitória, o que é que diz Francisco de Vitória sobre isto? Eu já participei em vários colóquios dos chamados estudos decoloniais ou pós-coloniais, que agora são uma corrente extremamente valorizada e altamente financiada no contexto dos concursos competitivos, em que Vitória aparecia como o pai do colonialismo, porque Vitória supostamente terá dito que os povos amentes poderiam ser subjugados e que se os brasileiros, se os americanos fossem amentes, poderiam ser subjugados, e então aí temos Vitória, pai do colonialismo. Eu já venho sempre armado com os textos, porque estas coisas, repito, têm que sair do plano da mera discussão de opiniões para irmos. O que é que os autores verdadeiramente disseram? Esta é a Relectio de Indis de Francisco de Vitória. Permito-me ler o último título, diz ele: entre os títulos legítimos da presença dos espanhóis na América, eu o último deixo para o fim, porque é o mais caviloso, é o mais problemático, é o que pode ter consequências mais complexas. E por isso não me atrevo a dizer nada com segurança, mas abordo como um professor universitário deve fazer, que é abordar as questões, discuti-las. E dizer assim, e eu vou citar, há outro título que não poderia afirmar-se com segurança. Lá está, é um título que não se pode afirmar com segurança. Apesar de Fernando Pérez dizer, Francisco de Vitória, não posso afirmar com segurança, mas sim discutir-se. E que parece legítimo a alguns. É um título que deve ser discutido, como compete à universidade. Embora eu não diga isso, estou eu aqui a acrescentar. E eu não me atrevo a dá-lo por bom, nem a condená-lo em absoluto. E é o seguinte, estes bárbaros, não, que apesar de, como se disse, não são incapazes, distam com embargo pouco dos amentes, e parece que não são idóneos para constituir e administrar uma república legítima dentro dos limites humanos e políticos. E diz-nos ele, a verdade é que este tema tem que ser abordado não no plano da escravatura, mas no plano, e estamos aqui a falar de autores, homens de igreja, Vitória era dominicano, então ele vai à Bíblia, e na Bíblia há um preceito fundamental que formava a mentalidade, a cultura e a visão do mundo destes homens. É o preceito, é a ideia da caridade, é o preceito da correção fraterna. E ele diz, na verdade, tudo isto poderia fundar-se no preceito da caridade, na medida em que eles são nossos próximos e, como próximos que são, estamos obrigados a procurar o bem deles. Claro, o bem dentro daquela concepção, daquela filosofia da história, que, aliás, já agora, é a mesma linearidade universalizante que está nas grandes filosofias da história do século XIX, que está em Hegel, com a ideia da realização da ideia rumo ao Estado procedente, que está em Marx, a ideia da luta de classes como motor da história universal, não é? Está em Karl Marx também, não é? Nesse sentido, são filhos desta concepção cristã do tempo. E Vitória termina assim, bom, então, à luz do preceito da correção fraterna, da caridade, de procurar o bem para o próximo, aceito esse título legítimo, que legitima a presença dos espanhóis da América. Lo acepto, estou a ler a tradução espanhola, lo acepto, como disse, sem afirmar-lo absolutamente. E ainda na condição de que se faça para o bem e utilidade deles, e não como pretexto para o lucro dos espanhóis. Não é? Vejam o cuidado que Vitória tem em abordar este problema. Agora, esta relação, à luz do preceito da correção fraterna, à luz da ideia da caridade, os nossos autores pegam, por exemplo, António de São Domingos, professor de Coimbra, diz-nos assim, então essa tutela, entre aspas, seria uma espécie de servidão que não implica jurisdição.
nem os mais sábios podem fazer cativos os menos sábios. Portanto, não há aqui uma jurisdição, um poder sobre eles. É uma servidão diferente. Cosme de Magalhães, que foi professor, era jesuíta, Cosme de Magalhães no Colégio de Santo Antão, aqui em Lisboa e depois na Universidade de Coimbra. Esta escravidão é impropriamente escravidão. Há aqui uma utilização dos termos que pode gerar ambiguidade, mas tem que se ler o texto já agora, o que eles dizem. É impropriamente escravidão e não é suficiente para que um homem seja senhor de outro homem. Mas a razão postula que estas pessoas rudes se sujeitem aos mais sábios, por quem deverão ser educadas e governadas. Mas não num plano de jurisdição. É num plano, digamos, pedagógico de elevação. Agora, passando para um outro ponto, porque o tempo urge, o plano da escravatura é abordado essencialmente não como escravatura natural, embora haja algumas ambiguidades, mas a posição transversal aos autores a estes escolásticos, que vêm de Salamanca, que se relacionam com os colegas de Coimbra, de Évora e vice-versa, a escolástica é uma filosofia de colaboração entre filósofos que partem de um património comum de verdades e que depois os vão aprofundando. O problema da escravatura é, sobretudo, a escravatura legal, que Aristóteles também abordava depois de tratar da escravatura natural. E aqui a questão é admitida por todos estes autores, o ponto de partida é este. Deus criou todos os homens naturalmente livres e iguais. Os homens foram criados por Deus todos naturalmente livres e iguais. Isto não é um preceito da Revolução Francesa, está em todos estes textos que nós lemos e eram ensinados em Salamanca, Coimbra, Évora, Valladolid, Alcalá de Henares, por muitos destes professores, mas não todos. Então, como se poderia conciliar a ideia da criação dos homens naturalmente livres e iguais com a admissão da escravatura? Porque estes autores admitiam a escravatura legal. O problema é este. Dividiam o direito, portanto, se por direito natural os homens nascem livres e iguais, são por direito natural não perceptivo, mas direito natural concessivo. Ou seja, o direito natural não preceitua que essa igualdade permaneça para sempre. Pode ser perdida por exigência da razão e, neste caso, enquadrada num quadro jurídico, mas num direito eticizado, porque nesta época o direito não estava estaticizado. A fonte do direito não era apenas o Estado, era sobretudo a reta razão. E a reta razão é onde está inscrita a lei natural, que nos permite distinguir o bem do mal, que nos dá a consciência do bem e do mal. Veja-se, por exemplo, talvez ver o texto mais pequeno ao lado de Pedro Simões, que é mais claro. Era professor da Universidade de Évora. Foi por pouco tempo, apenas um ano, depois veio para Santo Antão, aqui em Lisboa. Se objectarmos que os homens, por direito natural, são livres, pelo que a servidão é contra a natureza e, por conseguinte, não foi licitamente introduzida, respondo que os homens são por natureza livres. Cá está. Esta é uma tese. Os homens são por natureza livres, mas negativamente e não positivamente. Isto é, que não é por natureza que eles são escravos. O que é que quer dizer aqui negativamente e não positivamente? É o mesmo. A liberdade é de direito natural concessivo e não perceptivo. Não pode ser perdida. Da mesma forma que, por exemplo, o Papa publicou há dias, não é, aquela magnífica humanidade, e falava-nos do destino universal dos bens, que é um preceito fundamental da doutrina social da Igreja, mas estava em São Tomás de Aquino e noutros autores a comunidade dos bens, universal dos bens. Deus não dividiu a propriedade. Portanto, por natureza, é comum aos homens, mas é de direito natural concessivo
e não perceptivo. E, portanto, os homens podem decidir dividir os bens e decidiram após o pecado. Isso está aqui no texto de Cosme Magalhães muito claramente dito. Mas é exatamente esta divisão que se dá no direito natural entre negativo ou positivo, concessivo ou perceptivo, que legitima a escravatura legal. E a escravatura legal possuía vários títulos. Havia vários títulos que legitimavam essa escravatura dentro do plano do direito. O mais político, como diziam estes autores, de todos os títulos, o mais político é a guerra justa. Era aquele que era mais comumente invocado, mais insistentemente invocado, para legitimar juridicamente a escravatura. Homem que é feito escravo numa guerra injusta contra mim, supostamente, eu, em vez de o condenar à morte, poupo-lhe a vida e submeto a uma à escravidão, que neste caso é justa. Como a nossa realidade passava muito pela realidade da escravatura dos africanos, não é? Do comércio dos africanos, aquelas travessias, enfim, em que milhões de homens foram passados no nosso caso, à América, ao Brasil, refletem os nossos autores sobre essa realidade. Por exemplo, o professor Fernando Rebelo, da Universidade de Évora, onde esteve também Luís de Molina, e digo Molina porque Molina tem um texto quase igual ao de Fernando Rebelo, até parece plágio, só que nesta altura a noção de plágio a este respeito não se colocava, porque era o tal património comum de verdades, era a tal colaboração de um saber transversal a estes autores. Diz Fernando Rebelo, e quanto ao facto de que se deve presumir a referida injustiça do título de guerra justa para escravizar os africanos e traficá-los ao Brasil, e quanto ao facto de que se deve presumir a referida injustiça de título, tal se prova não só porque esses escravos, as mais das vezes, são reduzidos à escravidão pela guerra. Ora, entre os negros não há qualquer preocupação em regulamentar a justiça da guerra, mas o direito deles está inteiramente fundado nas armas. E os que são mais poderosos fazem maiores rapinas de escravos. Ele está-se a referir aos africanos entre si, às tribos, esses, quanto mais poder têm, mais escravos fazem, atacando os adversários de modo imprevisto durante a noite. E até os nossos próprios traficantes, francamente, reconhecem que as guerras deles, com mais verdade, se devem denominar latrocínios. Portanto, não cumpre aqui dizer nós compramos estes escravos em África porque eles nos foram vendidos por africanos à luz do título da guerra justa, a vida entre eles. E, portanto, já eram escravos, nós pagamos por eles, mantém-se a condição de escravo. O que os nossos professores Molina diz exatamente o mesmo. Mas como é que se inquiriu a justiça, o título de guerra justa, se essa guerra foi justa, se houve uma análise correta da justiça dessa guerra? O que nos é dado perceber, pelos relatos que nos chegam, estes homens eram fisicamente sedentários, não eram viajantes, como foi o Vieira e outros. Molina era de Cuenca, enfim, esteve em Évora, em Coimbra, depois regressou a Cuenca. Rebelo, agora não estou lembrado propriamente, mas era... Portanto, há que inquirir. E a maior probabilidade é que se trate de meros latrocínios. Portanto, há uma forte dúvida sobre a legalidade dessa escravatura. E aí é que entrava o problema da restituição, não é? Porque havia a ideia, também se dizia, bom, mas já são escravos há muito tempo, e há aquela ideia do uso capião, comum a estes autores. A liberdade não prescreve. É uma tese como a liberdade não prescreve. E há que analisar corretamente os títulos à luz da lei. Por exemplo, sobre a mesma posição que tinha Fernando Rebelo em Évora, veja-se de novo António de São Domingos,
no seu texto sobre a restituição. Já nos estamos a aproximar do fim. Este texto, só este pequeno texto, António de São Domingos, vale quase o volume inteiro que nós publicamos, que tem 600 páginas. Eu resumi. Ele fala, na altura, os africanos referia-se-lhes como os etíopes, não é? A Etiópia tinha uma extensão muito para além daquilo que tem hoje, como sabemos. E António de São Domingos, nas suas lições sobre a restituição, quando aborda a questão da escravatura, e diz lá, São Tomás tratou, mas de forma tão sucinta, de facto, são poucas páginas na Suma Teológica. Talvez naquele tempo não fossem os homens tão perversos, ou não se colocasse o problema da escravatura com a força que se colocava no nosso século XVI. E havia, portanto, 5 títulos que legitimavam a escravatura legal. E diz o professor António, quanto, aliás, aos 5 títulos que dissemos serem justos, dificilmente algum haverá que entre os sobreditos etíopes tenha cabimento. Estão a ver como ele coloca o tráfico negreiro dos negros em África fora da lei? Para já está fora da natureza, porque não há escravos por natureza. Mas, pelos vistos, também estão fora da lei, totalmente. E se estão fora da lei, há uma obrigação. Dizia o padre António Vieira, mais tarde, num dos seus sermões, dizia, o rei, na pena que é na condenação, pode dispensar o rei como legislador. Na restituição não pode, porque é indispensável. A restituição é indispensável. Não pode ser dispensada pelo Estado, entre aspas, neste caso, pelo rei. Na pena o rei pode dispensar, na restituição não pode, porque é indispensável. E então vai aos 5 títulos. Quais eram os 5 títulos que não cabiam no caso que ele dificilmente via que se aplicassem ao contexto africano e da nossa realidade do comércio? Não cabe entre eles o título de nascimento, pois nascem livres em sua pátria, como nós nascemos na nossa. Falta ali um S, peço desculpa ao escrever. Nascem livres na sua pátria, como nós nascemos na nossa. Isto era já para pôr de parte um título que hoje diríamos brutal, mas que era uma herança antiga. Filho de mãe escrava, nasce escravo. Teve que vir o Marquês de Pombal, que em 1773 pôs fim a isto. Era a lei, tem também um nome extraordinário, não é? A lei do ventre livre. Se a memória me não falha, era exatamente a lei do ventre livre. A partir de 1773, diz Pombal, toda criança que nasce de mãe escrava não fica escravo, fica livre. E para trás vai-se ver até aos que tivessem bisavós escravos, havia ali um marco temporal, como se diz hoje no Brasil, para as terras dos índios, que podia determinar a liberdade ou não. Portanto, isso ele põe fora. Eles nascem livres como nós nascemos aqui também. Tampouco cabe entre eles o título de guerra justa, pois nenhuma guerra temos com eles, nem justa nem injusta. É este problema, não é? Para já havia aquele problema das guerras entre eles. Nós não sabemos, porque eles não conhecemos textos jurídicos, códigos sobre a guerra justa, como havia reflexões profundas deste Santo Agostinho, deste Cícero, deste Santo Agostinho, enfim, nas nossas universidades. E nós não temos guerra com eles, nem justa, nem injusta. Quanto a os impedirmos de se comerem uns aos outros, já dissemos que é bastante caviloso, que era o problema da antropofagia, não é? Do canibalismo. Primeiro, por se acharem em estado de necessidade, estando nós, por isso, obrigados a impedir-lhe gratuitamente. Interessante esta abordagem. Se isso se passa, enfim, de se comerem uns aos outros, ele remete para um estado de necessidade, de salvaguarda da vida, de uma situação extrema. E aí, mas isso não justifica a escravatura. Estamos obrigados a impedir isso, mas gratuitamente, sem nos fazermos pagar por isso, pelo trabalho deles, num contexto de escravização.
Quanto ao outro título, a condenação por um delito também é bastante duvidosa quando aplicada a estes etíopes, porque o outro título era alguém que é condenado, à luz do direito interno, a uma pena de escravatura. Mas isso aplicado a estes etíopes, entre os quais não se vislumbra noção alguma de justiça. E, portanto, os títulos que nós enquadramos dentro de um quadro de justiça, legalmente, padronizado legalmente, dificilmente se pode transpor para a África, porque são culturas diferentes, onde não imperam essas visões do comportamento humano em sociedade. E, finalmente, também é muito duvidoso o último título, isto é, se é costume estabelecido venderem os filhos, porque o outro título era exatamente os pais poderem vender um filho em caso de necessidade extrema. Em caso de necessidade extrema. Era um título que era, enfim, também enquadrado em termos jurídicos. Há muitas discussões no Brasil, esta ideia, um dos primeiros grandes debates jurídicos em terras brasileiras foi entre o padre Manuel da Nóbrega e o padre Quirício Caixa, sobre se os escravos eram comprados por estar em necessidade extrema ou necessidade grande. Quirício Nóbrega queria que fosse só em necessidade extrema, para limitar ao máximo. Quirício Caixa em necessidade grande, para que se pudesse, enfim, tornar mais ambíguo a natureza, a legitimidade do título, dos títulos de escravatura. Mas estes eram os 5 títulos geralmente aceitos. Mas, de facto, o caso da guerra... Já agora, não vou respeitar o título nas universidades renascentistas de Coimbra e Évora, é porque, ao ler estas coisas, é difícil resistir a este texto do padre António Vieira, já, enfim, este sermão é de 1653, portanto, já fora daquele quadro renascentista universitário, mas é talvez dos textos mais bonitos que eu li, à medida que a gente vai estudando estas coisas, sobre, como eu disse no princípio, isto é sempre abordado no plano do conceito de restituição, a restituição da liberdade. Já agora, antes de ir, porque vim carregado com este livro, porque há aqui o padre António de São Domingos, que escreveu pôs em causa aqueles 5 títulos, e depois diz, como tudo isto não parece aceitável, diz assim: a respeito daqueles que compram estes etíopes já trazidos até nós, ou seja, nós que os compramos, não propriamente em África, mas já em nossas terras, há que distinguir-se 2 pontos. Com efeito, ou consta que o rei não põe em isto cuidado algum, ou não consta. Não põe cuidado em quê? Em saber se as leis são de facto cumpridas ou não, se os títulos legais são verdadeiramente aceitáveis ou não. Ou consta que o rei põe cuidado nisso, ou não consta. Já está a colocar o rei numa posição difícil, não é? Já está... ou consta ou não consta. Se consta que o rei, portanto, não põe cuidado algum nisso, se consta, tenho para mim que ninguém pode comprar esses etíopes se não quiser dar-se à sobredita diligência. Ou seja, se consta que o rei não cuida de verificar e de zelar pelo cumprimento da lei, a própria pessoa que está interessada em comprar tem que fazer ela a diligência necessária para ficar com a consciência tranquila. Senão, peca contra a consciência e, portanto, contra o direito. Mas, se consta que o rei tem esse cuidado, então ele diz, temos que presumir, enfim, que essa ação podemos confiar, enfim, na majestade do rei que nos dirige. Mas é este texto de Vieira que é extraordinário, lido lá no Brasil, no Maranhão. Todo homem é uma peça de retórica inigualável. E aqui, com isto termino. Todo homem que deve serviço ou liberdade alheia e podendo-a restituir, não restitui, é certo que se condena. Todos, ou quase todos os homens do Maranhão, devem serviços e liberdades alheias
e podendo restituir, não restituem. Ou seja, podendo libertá-los, não os libertam. Logo, todos, ou quase todos, se condenam. Dir-me-eis que, ainda que isto fosse assim, que eles o não cuidavam nem o sabiam, e que a sua boa-fé os salvaria. Nego tal. Sim, cuidavam, e sim, sabiam, como também vós o cuidais e sabeis. E se o não cuidavam nem o sabiam, deveram cuidá-lo e sabê-lo. Como dizia António de São Domingos, deviam fazer diligência. A uns condenam-os a certeza, a outros a dúvida e outros a paciência. Aos que têm a certeza, condenam-os o não restituíram. Aos que têm dúvida, condenam-os o não examinarem. Aos que têm ignorância, condenam-os o não saberem, quando tinham a obrigação de saber. Ou seja, não há inocentes neste plano. Como dizia António de São Domingos, ou o rei cuida ou não cuida. Se não cuida, temos nós a obrigação de saber e de fazer diligência. Senão... enfim, eram estas breves, já esgotei o meu tempo, que o Porfírio me deu, estas breves referências textuais que poderiam ser muito alargadas, mas eu penso que elas representam uma linha de, como se diz hoje, conteúdos programáticos, de lições de mestres importantes das nossas duas universidades a respeito deste problema. Muito obrigado, então. Muito obrigado por esta magnífica conferência e, sobretudo, os textos que trouxe foram muito claros, muito elucidativos. Eu vou fazer um comentário, vou aqui encadear algumas ideias, mas e depois vou terminar com uma pergunta, uma questão, se quiser responder. Realmente, nós vemos que nestes homens que foram aqui mencionados, a escravatura tornou-se um problema central de natureza moral, teológica e jurídica no contexto da expansão ibérica. A reflexão destes mestres renascentistas desenvolveu-se no interior de uma matriz comum, o direito natural e o direito da gente, enraizada no direito romano e reelaborada pelos autores cristãos, particularmente São Tomás de Aquino, cuja influência foi determinante, porque neste momento, no início do século XVI, a Suma de Teologia, ou a Suma Teológica, tornou-se um manual de referência nas universidades ibéricas, como manual de teologia. E, curiosamente, a estrutura da Suma Teológica está centrada no homem. Está centrada no homem, portanto, vemos que a primeira parte fala de Deus, a terceira parte fala de Cristo como aquele que nos leva de volta a Deus, mas a segunda parte, a prima secunda e a segunda trata-se do homem. O homem está no centro da sua reflexão e isso foi muito importante nestes pensadores do século XVI. É claro que os tempos ainda não eram propícios ao abolicionismo, à rejeição da escravatura como tal, pelo que esses autores procuraram, sobretudo, definir os limites dessa instituição social. E nesse esforço crítico rejeitaram algumas ideias amplamente difundidas, a existência de um direito automático de conquista, o próprio domínio universal do Papa ou do Imperador sobre todos os povos, ou que a infidelidade religiosa poderia constituir fundamento legítimo para a escravidão. Nesse sentido, embora os tempos não fossem propícios ao abolicionismo, durante a Idade Moderna houve também cristãos que, fundados precisamente na mensagem evangélica, se escandalizaram com esse comércio esclavagista, levado a cabo por outros cristãos. E para ficar só aqui nos exemplos caseiros, eu queria lembrar um Fernando Oliveira, na sua Arte da Guerra e do Mar, que se manifesta contra esse comércio, mas também um bispo na costa da Guiné, Dom Frei Pedro Brandão, que considerava esse comércio um autêntico escândalo e sendo feito por cristãos, a ponto de apresentar a resignação e se retirar
da pastoral. Lembrando também que foi precisamente aí na costa da Guiné, através da missionação dos capuchinhos, que surgiu essa oposição forte à escravatura, esses capuchinhos enviados pela Congregação da Propaganda Fidei, a ponto de depois a Congregação da Propaganda Fidei, em 1685, condenar a escravatura. Foi pioneira nessa condenação. E depois também, em meados do século XVIII, o bispo de Macau, Dom Frei Hilário de Santa Rosa, ficou escandalizado com comércios das chamadas Muay Thai. Eram aquelas meninas chinesas que não eram aceitas pelos pais e vê-se mortas, porque os chineses praticavam portanto, matavam sim, infanticídio, mas as meninas, né? Para guardarem só o rapaz. Em vez de serem mortas, portanto, eram vendidas aos portugueses como escravas, e Dom Frei Hilário de Santa Rosa escandalizou-se com esse comércio, escreveu ao rei Dom João V, que mandou proibir esse comércio, mas creio que só depois, já com Dom José e o Marquês de Pombal, que foi definitivamente proibido. No entanto, havia preciso sempre esta tensão entre doutrina e prática, e a obra do Padre António Vieira constitui um testemunho eloquente dessa realidade. Se, por um lado, as universidades elaboram uma consciência crítica da escravatura, por outro, a aplicação desses princípios revelou-se sempre muito limitada e frequentemente inconsistente. De todas as maneiras, apesar dessas contradições, a reflexão universitária, esta reflexão universitária desses autores, lançou bases duradouras para desenvolvimentos futuros, a afirmação da pessoa humana como sujeito de direitos universais e a concepção de uma comunidade internacional fundada na justiça. Nesse sentido, estes autores podem ser considerados precursores do direito internacional, Francisco de Vitória, e depois quem também comentou Francisco de Vitória, e dos modernos direitos humanos, tendo contribuído para a clarificação das noções de liberdade, dignidade humana ou até a limitação do poder.